Boa tarde, pessoal. Estou aqui com o juiz do trabalho, Rafael Seta, que trabalha aqui na 15ª região. E, primeiramente, queria agradecer ao Rafael aí por aceitar o convite para esse bate-papo no meio desse caos que nós estamos passando, seja econômico, seja jurídico, né, com tantas medidas provisórias e também de tempo, né, porque o desafio do home office está sendo grande para todo mundo. Então, queria agradecer o Dr. Rafael por estar podendo participar desse bate-papo aqui, que tem um intuito informativo, e a gente quer, aqui, minha ideia é explorar essa questão das medidas, principalmente com a recém-decisão aí do Lewandowski sobre a questão dos acordos coletivos, e nós, advogados, empresários e a sociedade como um todo fica no meio de uma chuva de medidas provisórias, decisões judiciais, questões políticas e a tomada de decisão que hoje em dia é cada vez mais rápida, o empresário e os advogados que também assessoram acabam ficando muito na dúvida, né? Então, Rafael, até para dar um start aqui, em 2008, na crise de 2008, eu cheguei até a escrever um artigo, eu militei muito tempo na Justiça do Trabalho, sobre a crise e momento de negociar, né? Porque tinha uns artigos muito pouco usados na CLT e a negociação coletiva ela tinha um viés muito impositivo e não era tão utilizado, né, a regulamentação desses instrumentos. Participei no 2017, 2018 aí na discussão da reforma trabalhista pelo setor industrial, e aí veio essa questão de acabar com a questão da contribuição sindical para dar mais, vindo trazer mais flexibilidade para os sindicatos e reforçar essa questão da negociação. E aí, no meio dessa crise, veio uma chuva de medidas provisórias, e medidas provisórias dando poderes individuais de negociação. Teve momentos também que discutia questões, reforçando questões para participação do sindicato, que em tese já estaria previsto, né, já poderia ser utilizado por esse instrumento, mas veio uma medida reforçando. E aí, ao mesmo tempo, uma decisão agora, onde já tinha muita gente aplicando os acordos individuais e reforçando que deveria comunicar o sindicato, a participação do sindicato. Então, eu queria abrir aí o debate com toda essa informação consolidada para a gente ver um pouco o ponto de vista, né, não só do judiciário, mas também de vocês que estão recebendo também essa chuva de medida provisória e tendo que analisar casos e provavelmente pedidos de sindicatos, do Ministério Público. Como é que vocês estão lidando com isso, né? Principalmente você aí, doutor Rafael? Tiago, eu quero agradecer o convite. A gente, às vezes, conversa sobre esses assuntos por telefone, enfim, e acho que uma medida até da gente minimizar o isolamento são essas ferramentas, a gente poder conversar e gravar para as outras pessoas também terem a impressão, em um momento de muita dúvida causado por essa pandemia global aí, não é? Então, eu agradeço o convite e decorre da nossa amizade, com certeza, e vamos tentar debater alguma coisa, passar alguma impressão aí para você e para o pessoal que eventualmente vier assistir esse vídeo. Eu costumo iniciar algumas aulas que eu dou de direito do trabalho, falando para o pessoal que a gente é conhecido como um ramo especial, né? Direito do trabalho é o direito especial, o processo de trabalho é especial, o direito civil e o processo civil seria o direito comum. E eu costumo brincar que devia ser invertido isso, porque o direito do trabalho, na verdade, que é o direito comum, né? As pessoas têm que trabalhar para ganhar o ganha-pão, isso tem tudo a ver com economia, a economia gira em função de você ter mão de obra produtiva, enfim. Então, isso que é o normal, isso que é o comum, né? E essa pandemia mostra isso de novo para a gente, porque nós estamos aqui no meio de uma crise terrível de saúde, acho que na nossa geração, e talvez gerações dos nossos pais não viveram algo parecido, eu não tenho dúvida que é a maior crise que eu já vi, e o direito do trabalho, por ter toda essa relação econômica, está meio no centro dessa questão, uma ebulição também no nosso meio, né? E dentre as várias medidas provisórias, como você disse, às vezes a gente vai dormir e não consegue dormir com medo de sair uma medida provisória na madrugada e amanhã já tem que fazer alguma coisa. São vários assuntos, mas essa questão que você abordou, acho que é a principal do momento, né? Porque a gente tem uma das medidas provisórias
ela vem com a possibilidade de um acordo individual para redução de salário e jornada de trabalho, né? E isso, em aparente, afronta a Constituição Federal, porque nós temos lá no artigo 6 da Constituição que diz que a redução de salário só é possível mediante e a participação dos sindicatos nas questões coletivas também está garantida no artigo 8º da Constituição, enfim, né? E acho que é a primeira vez, já tem legislações anteriores para enfrentamento de crise econômica, enfim, mas havia sempre com a participação dos sindicatos. E nessa, uma medida provisória, já num viés aí da própria reforma trabalhista, que deu algumas possibilidades para o acordo individual, ele possibilita à medida que sejam realizados esses acordos individuais. Com base nisso, muitos empregadores já até tinham feito esses acordos, outros passaram a fazer. É, não sei ao certo, mas fala que já tem mais de 10 mil acordos individuais no Brasil todo, formalizados com empregados, não tenho esse número oficialmente. E no meio disso, e já da instabilidade disso, porque se a gente olhar no site da ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes do Trabalho, tem um artigo em que a associação defende e critica essa medida provisória justamente por não prever a negociação coletiva e critica a constitucionalidade disso. E vem uma liminar do ministro Lewandowski na DI 63663, salvo engano é esse número, eu tenho marcado aqui, e ele dá uma medida liminar no sentido de que os sindicatos têm que ser avisados desse acordo e têm que ratificar, sob pena de não ter eficácia o individual, não é? E imagina a insegurança, até nós estamos discutindo aqui em termos acadêmicos, não é juízo de valor, não estamos decidindo nenhum processo, mas o que me preocupa mais nesse momento é a segurança jurídica para os empresários. Acho que isso vai ser fundamental no momento da nossa retomada. E, de fato, os termos da medida provisória como está, e a liminar do ministro, principalmente, acaba gerando um cenário de muita insegurança aí no meio dessa ebulição que as empresas estão precisando tomar medidas emergenciais também, porque, enfim, o isolamento social fez com que algumas atividades fossem totalmente paralisadas, não é? Então, acho que a abordagem nesse sentido é muito importante. E, enfim, só para a gente colocar um pouco já dando alguma valoração, eu sempre fui um defensor da participação dos sindicatos, crítico até das medidas da reforma trabalhista que possibilitavam um acordo individual mesmo para os chamados hipersuficientes, aqueles empregados que recebem valores de salário, não é? Acho que a Constituição Federal, de fato, tem uma norma expressa, então, viva. A gente tem uma convenção também a participação dos sindicatos na negociação coletiva, mas acho que a gente precisa fazer uma análise do momento especial que a gente vive. Não é? Acho que o direito constitucional tem mudado ultimamente e algumas normas que parecem objetivas têm sido analisadas juntamente com outros princípios da Constituição. A gente tem um exemplo clássico para todo mundo entende, que é a questão da prisão na segunda instância, não é? Que foi um debate muito grande aí, recente, e o Supremo, mesmo com a norma constitucional, dizendo que só há culpa depois do trânsito em julgado, permitiu, num primeiro julgamento, a prisão devido à decisão em segunda instância. Isso foi revisto no ano passado, enfim. Então, eu acho que há possibilidade, sim, no caso que, devido à situação experindo e fazendo uma ponderação de princípios aí, de validar esses acordos individuais. Não sei qual tem sido a demanda dos advogados, enfim, como é que está a questão, se os empresários, o que eles estão fazendo, mas a gente pode evoluir nesse sentido. Sim, eu confesso para você que assim eu acho que tem esse ponto, né, da dúvida, né, qual caminho seguir, né,
com relação procuro, não procuro, e ao mesmo tempo eu acho que a gente está passando por um momento que nem você comentou, né? Estamos em quarentena, muitas empresas estão fechadas mesmo, algumas com a crise econômica provavelmente possam vir a não sobreviver, né? Com o capital de giro que possui, e a gente provavelmente vai ter alguns fechamentos. E quando a gente vem eu falo assim, né? A gente tem o mundo empresarial das big companies, né? Mas quando a gente vem para o mundo, vamos dizer assim, o mundo mais real das empresas do dia a dia, nossa, né? Que são os restaurantes, são as papelarias, a pequena indústria, né? Você começa a entrar num segmento, o grau de dificuldade, né? Eu confio muito nesse papel da negociação. Acho que o papel da negociação ele é importante, né? Eu acredito que existe assim uma capacidade de negociação de grandes CEOs, de grandes diretores, né, os executivos por algumas questões, mas eu acho que quando a gente olha para um cenário mais geral, que é o que está afetando hoje, né, quando a gente fala em proporcionalidade de emprego, quando a gente olha para a pirâmide, né, a pirâmide do mundo executivo, ela é o topo, é muito poucas pessoas que chegam, né, nesse topo do mundo executivo. A grande massa trabalhadora no Brasil, ela não é realmente o mundo executivo. E o empresário tem que tomar decisões. Esses dias eu li um post de um advogado empresário, que ele colocou dizendo que é o seguinte, ser advogado também é um empreendedor, né? E a gente, conseguindo entender isso, a gente entende a dor dos nossos clientes, no sentido que o empresário, ele sabe que ele tem a responsabilidade não só da própria família, mas da família de outros que ele emprega. Então, dentro desse cenário, ele fica naquela questão, como é que, assim, né, o que eu vejo a dificuldade, eu chegar no sindicato, né, empresa pequena, o papel das associações ou dos sindicatos patronais, é, ele é importante fazer essa aproximação. Eu vejo que existe por mais que venha essa legislação querendo trazer esse viés para que a gente possa evoluir, né, no sentido de poder ter essa relação sindical mais forte, mas eu vejo a dificuldade do empresariado ter esse acesso ou conseguir fazer esse papel da negociação direta, né? E então, assim, acho que um ponto que eu acho interessante, eu acho que é importante, sim, né? Eu acho que o papel do sindicato ele é historicamente, os sindicatos são importantes para você acertar várias questões. Quando a gente olha os acordos coletivos, eles não estão ali só falando de salário, né? Tem várias outras questões que são discutidas, né? De benefícios e tudo mais. Mas eu vejo um grau de dificuldade quando você entra realmente em tempos de crise. E aí um ponto que eu também aproveito para trazer aqui, Rafael, no sentido, o fato de a gente ter tido a extinção da contribuição. Os sindicatos vêm passando por uma reformulação depois dessa extinção, né, por questões econômicas e se reinventando para ter esse papel mais ativo, que é o que, vamos dizer assim, a retirada da contribuição trouxe, né? Você acha que eles estavam preparados para esse tipo de demanda no meio da crise? Ou seja, putz, vou ter que começar a homologar, pequenos empresários me procurarem, então o volume é maior, não é um patronal que vai vir atrás de mim, a gente vai fazer um acordão, né? Eu vou vir uma chuva de gente comunicando, como é que eu vou lidar com essas comunicações, né? Eu vou intervir, não vou, eu só vou receber a informação e o fato está validado, né? Só que eu fui comunicado. Qual vai ser meu papel? Você vê uma visão de como isso vai conseguir funcionar na prática com essa medida de, além dessa dúvida, né, do vai ou não vai, com a medida, a lei permitindo, de repente, uma decisão judiciária pedindo a validação, como é que você vê isso na prática? De fato, você tem razão na questão desses microempresários, né? Dificuldade enorme que eles têm, às vezes até de acesso ao sindicato, e tem aqueles micros mesmo, que acho que o cara do cachorro-quente da periferia, que tem 2 empregados, que já fechou, que nem tinha registro, e aí a gente já está falando de um outro mundo de necessidade de assistência, né? E os sindicatos tiveram, de fato, que se reinventar depois da, da, da extinção da contribuição obrigatória, né? E principalmente é um momento que eles precisam se aproveitar para se reinventar, inclusive,
né? A gente às vezes, sem querer estender, mas daria assunto para a gente conversar sobre isso um outro vídeo, mas a gente às vezes, nos momentos que as coisas estão boas, perde a oportunidade e eu não sei, a gente já perdeu a oportunidade de acabar com unicidade sindical, por exemplo, né? Para ter sindicatos mais fortes, que se aproximem mais de fato para ver a necessidade do empregado, né? E eu não tenho dúvida da importância dos sindicatos, da importância deles nas negociações, como você disse. Acho que o papel desempenhado é importantíssimo pela necessidade, pela hipossuficiência do trabalhador que normalmente tem em relação à empresa, não é? E acho que acho que a gente, nesse momento aqui, é um momento diferente, é uma crise sem precedente, e a medida provisória, se a gente for analisar ela bem, ela não retira completamente dos sindicatos o poder de negociação, né? Porque no final das contas ela limita lá o que se pode fazer por acordo individual são os empregados que ganham até R$3.100, mais ou menos, e só 25% de redução do salário, né? Se você quiser reduzir mais, ou para aqueles empregados numa faixa intermediária dos 3.000 até os R$12.000, isso continua necessitando da negociação coletiva, né? Então, acho que a medida provisória é razoável quando ela abrange esses empregados, que é a realidade que a gente vê na Justiça do Trabalho. Infelizmente, a gente é um país que ainda carece um pouco de renda, né? E os salários acabam sendo baixos dos empregados que a gente pega. É difícil você ver processo trabalhista em que o empregado recebe mais de R$3.000 lá na prática, né? E, enfim, então acho que ela abrange aí uma gama de empregados que estão sendo diretamente atingidos e pela questão da crise, pelos bares, restaurantes, a padaria, enfim, né? Todo esse grupo de empregados aí que vão estar podendo, para preservar o emprego, fazer essa negociação individual, né? Eu acho que a gente tem algumas dificuldades também em razão da pandemia, né? Se a gente fosse uma negociação coletiva, a gente tem que pensar na possibilidade de um conflito coletivo, né? E a primeira questão que me surge é se de fato há um conflito coletivo nesse momento, né? Porque acho que é interesse comum do empregado também preservar o seu emprego nesse momento, né? No momento que vão os anéis ficam os dedos, como diz aquele ditado, né? Às vezes ninguém quer ter redução de salário, por menor que seja, 25% não é um pouco, né? A gente sabe como é difícil a vida do trabalhador, enfim. Mas se esse emprego for preservado e tem a contrapartida governamental, né, de dar o benefício o PEPER, que tem sido chamado, né, uma espécie de seguro-desemprego, ou seja, parte do valor que o empregado perder na negociação ele vai receber da própria União, enfim. Então, acho que acaba sendo compensatória essa questão, né? Em momento nenhum desprezando a questão do sindicato. E pensando numa negociação, os sindicatos precisam fazer assembleias para aprovar uma negociação coletiva, né? O que dificulta. Lógico que a gente tem esses recursos, nós estamos aqui conversando virtualmente, pensar numa eventual assembleia também, virtual, vamos dizer, mas a gente sabe que na prática isso é muito difícil. Eu fui bancário no início da minha vida e eu ia nas assembleias do sindicato dos bancários e, de fato, o Sindicato dos Bancários é um sindicato forte, atuante, que tem bastante participação de empregados, mas as assembleias, de fato, não reúnem a categoria. Pessoal, você das empresas menores, o sindicato tem uma assembleia, numa assembleia eventualmente virtual, enfim, no meio de todas essas questões, né? Então, há essa dificuldade de se aprovar eventualmente uma negociação coletiva, né? E na prática a gente tem chegado a algumas experiências bacanas, tem sindicatos que já recebi negociação coletiva de sindicatos, por exemplo, que já chancelaram a medida provisória, falaram, olha, nos termos da medida provisória, autorizada a negociação individual, né?
Legal. E isso, Acho que são sindicato temas de... para facilitar, né, Rafael? Acho que você trouxe um ponto bem interessante, que assim, né, o momento da negociação não está, vamos dizer assim, numa disputa, né? Ah, eu vou conseguir um melhor aumento, ou eu vou conseguir um melhor benefício, né, por lado do sindicato e do empregado, do empregador, de como eu consigo otimizar para que não gere uma despesa maior para a empresa e prejudique eventualmente outros benefícios, né? Então, assim, a gente está no momento que a negociação é a garantia de emprego, né? É uma forma de tentar. Exato. O empresário, se ele quiser, ele está livre para poder fazer o desligamento nesse momento, não há um impedimento por isso, né? Diretamente falando. Então, são remédios para que ele consiga ter fôlego também de caixa para onde eu consigo, né? Estão vindo as medidas do governo de liberar um pouco de verba e tudo mais, e qual é o principal? A garantia de emprego é o principal interesse de todos, né? Da sociedade, do governo, até do empresário, porque ele precisa inclusive a gente fala, né, você demitir para depois, quando retorno da crise e ir atrás, recontratar, às vezes dá mais trabalho do que você ter essa manutenção que está sendo feita agora, né? Então, é muito estratégico também esse pensamento. Então, assim, realmente, uma redução hoje para que continue o vínculo, para que continue, ela é um interesse de todos, né? Eu acho que até por isso que a medida veio no sentido de dar essa liberdade individual para dar agilidade, né? Que eu acho que o que estava faltando um pouco, pelo que a gente colocou das dificuldades, né, do empresário, principalmente, como você falou, essa faixa de salário, a gente já pega uma gama enorme de pequenos, micros e empresários, né? E se fosse aí atrás do sindicato, um monte de inovação, acho que os sindicatos não iam dar conta também pelo volume, né, de todo mundo. Então, acho que veio no sentido também dessa agilidade. E eu acho que até porque tem esse cenário de não ser algo ser algo que todos têm o mesmo interesse, até pela crise que não ninguém esperava isso nesse em algum momento na vida, né? E ninguém também está aqui está todo mundo solidário nessa crise, né? Eu acho que isso é muito interessante. Então acho que foi um ponto que você trouxe muito bom para a gente analisar. Mas até para a gente não se estender muito mais, eu queria encaminhando aqui mais para o final em tudo isso que a gente colocou, né, do cenário da negociação das dificuldades, eu tenho visto que que essa crise ela trouxe uma questão muito importante, né? E aí não olhando só para o direito de trabalho, mas se a gente olhar que a questão de negociação, conciliação, buscar a conversa está sendo algo muito forte para todos, né? Até quem tem contrato de locação, contrato de shows e eventos, né? Todo mundo está tendo que buscar uma forma, uma saída, né? E nada diferente também na área trabalhista, né? O empregado, o empregador, estão todos que se conversar para ver qual que é o melhor cenário para ter a melhor manutenção. Acho que isso vai reforçar bastante aí a área trabalhista. Você vê também que vai haver um aumento de demandas pós essa crise e outra. Podemos ter uma visão de que, passada a crise, vamos todos, né, empresários, sindicatos e todo mundo, se preparar para futuramente dar mais agilidade, para ter mais essa conversa, já que estamos entrando nesse momento de uma forma até obrigada a fazer isso. Você vê que vamos ter uma mudança a partir da pós-crise? Eu acho que essa vai ser uma das lições que talvez positivas da crise, né? A gente tem esse viés conciliador histórico, né? O juiz é obrigado a tentar conciliar duas vezes numa audiência trabalhista, pelo menos, no começo e no final, né? E às vezes a gente percebe alguma dificuldade, questão também que em momentos mais tranquilos a gente não resolve. Acho que nós se formamos juntos na PUC em 99 e nunca ninguém ensinou a gente a fazer conciliação na faculdade, né? De direito ainda ensinam mais a litigar, não é? E essa conversa, essa negociação em todos os termos trabalhistas e também, como você bem falou, todo mundo buscando, vamos ver se eu reduzo o meu contrato de aluguel, a mensalidade da escola do filho, enfim, todo mundo precisando conversar, né? E chegar numa condição que seja boa para as partes. Acho que essa talvez vai ser uma lição que fique. Se a gente conseguir deixar as coisas bem estabelecidas, bem negociadas e num momento de controvérsia, tentar buscar os pontos comuns ao invés de tentar a briga, né? A solução conciliada é sempre a melhor para todo mundo, né?
E eu acho que essa crise nos ensinou, nos obrigou a negociar, né? Porque, infelizmente, as questões são urgentes, eu não tenho como, eventualmente, esperar uma decisão do terceiro, levar isso para a justiça, embora tenha chegado alguns casos, mas o que resolve ali a questão de imediato, e resolve mesmo, é a negociação, né? Eu preciso conversar e conciliar. E o papel de advogados é essencial, né? Porque, veja, acho que o cliente ele vai procurar o advogado, acho que aquela questão advogado, primeiro juiz da causa, a primeira pessoa que envolve a questão, né? E o advogado preparado para a negociação é fundamental para resolver a questão do cliente, né? De repente, você não precisa levar em instância judicial e você consegue conversar. Então, uma preparação fundamental e talvez a lição positiva dessa crise é isso. Vamos deixar as coisas bem estabelecidas, bem negociadas para evitar conflito e se tiver uma crise a gente já está com a questão já bem encaminhada, né? Legal. Bom, Rafael, assim, o tempo já mais do que estourou do que a gente costuma utilizar até para os vídeos não ficarem muito longos e as pessoas terem acesso à informação de forma fácil nesse tempo curto, né? Queria de novo agradecer, né, Rafael, aí pelo tempo e também por trazer esse ponto de vista de vocês aí com relação a esse momento que está sendo super tenso na parte aí das questões trabalhistas, principalmente nessa questão da redução com os acordos e, e agradecer bastante aí, pelo tempo disposto aí para a gente. Eu agradeço novamente, Thiago, e quero deixar uma aposta, vou registrar aqui, talvez eu perca, mas eu acho que a decisão do ministro Lewandowski vai ser revista no dia 16, vamos ficar atentos. E eu acho que o meio termo seria, você pode até comunicar ao sindicato para eventualmente em algum caso de abuso na negociação, alguma empresa que não precisa, que tá com atividade até está sendo até se superou aí, tem algumas na crise acabam tendo mais movimentação, enfim, né? Então, caso de abuso e para ter a justiça para ir o sindicato eventualmente e buscar a justiça para resolver, né? Eu acho que o Supremo tem espaço para rever essa liminar nesse sentido e dentro dos princípios constitucionais aí de objetivo fundamental da República, que é erradicar a pobreza, enfim, dentro de princípios constitucionais, nesse momento, de forma transitória, manter esses acordos individuais, eventualmente avisando o sindicato, sem necessidade de ratificação para essa questão. É uma aposta que eu faço para a decisão aí. Acho que isso, se tem uma questão positiva dessa linha, tem um rápido, dia 16 julga, e dependendo do julgamento, vai até trazer mais segurança jurídica para os empresários e para os empregados aí. Legal. Eu confesso que eu também acho que cai, que eu, como disse, eu acho que a medida veio para desburocratizar e ajudar e não criar um problema que depois pode até gerar problemas futuros, né, nessa relação sindical que eles buscam entre empresários e sindicatos, né? Eu acho que quanto menos a gente criar problema para eles, melhor para que eles criem esse intuito de conciliação que a gente vem conversando, né? Então eu também acho que não deve sustentar a decisão, mas a aposta está feita, mas você também tem meu apoio no resultado. Mas vamos esperar, né? A gente no STF a gente tem tido decisões de tudo quanto é tipo de um tempo para cá, então a gente tem que esperar. Mas acredito eu que levando em consideração o intuito todo que foi gerado, não deveria se manter, ou no máximo, como você colocou, só uma comunicação para caso achar que haja algum abuso, ele poder tomar alguma medida, mas que não seja isso vinculante para que comece a valer o acordo, né, feito individualmente. Show de bola, Rafael, obrigado. Agradeço aí todo mundo que conseguiu assistir até o final o vídeo, espero que gostem e até o próximo aí. Obrigado. Valeu, obrigado.